Amém, queridos? Você pode sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 15. Antes eu queria ver o Tauá News, dá para fazer? Já voltou? Não deu, né? Nós estamos aí agora com um jornalzinho, com algumas notícias que estão já circulando pela internet. Tá vazando um... Trocar de microfone aqui, Bid. Aí. Obrigado. E eu quero que você abra a Bíblia em João capítulo 15, verso 4, só a primeira frase. João capítulo 15, verso 4, e só a primeira frase. Estai em mim e eu em vós. Irmãos, eu vou iniciar e terminar a série de mensagens desse livro. E eu já comecei e terminei. Está em mim e eu em vós. Pronto. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Está em mim e eu estarei em vós. É isso que Deus quer da nossa vida. Vamos embora para casa. É muito difícil, irmãos, de viver isso. Você achou que ia dizer fácil? É muito difícil. O convite de Deus para a nossa vida é que a gente viva uma vida poderosa de oração. E Deus abençoou o Flávio de ser abençoado lá na Central da Barra, trouxe esse projeto no nosso coração. Já dei aula no Espírito Santo com esse livro, já trabalhei em Piabetá com esse livro, e agora Deus traz ele de volta ao meu ministério, e a gente vai caminhar dessa maneira com os irmãos. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu pedi para o Márcio e o Paulinho me ajudarem. Quem não ganhou esse livro ainda? Quem não ganhou? Isso. Quem não ganhou, hoje o livro é R$15. Brincadeira. Fica com a mãozinha, isso. Me ajudem aqui. E você fica com a sua mão erguida, que eles vão receber. Agora, irmãos, eu vou dar uma notícia para você. Esse livro, a proposta é para que você receba esse livro, para você acompanhar essa série de mensagens. Se você veio só hoje e não virá mais, você pode levar, mas o ideal é que você volte, porque nós estamos desafiando a igreja a ler um capítulo, e toda semana o pastor vai desenvolvendo, ou os pastores da igreja vão estar desenvolvendo com você alguns princípios. Você já leu o capítulo, pastor, eu sou casado, vou pegar. Não, pode pegar, porque nós temos o nosso revendedor aqui, bem pertinho, sob hoje, a Igreja Batista do Moneró é revendedor. Esse livro é subsidiado, então se você encontrar esse livro sendo vendido por mais de R$5, não compre. Não compre, porque é proibido. Esse livro ele é um ministério do pastor, e a Igreja Batista do Moneró. Acabou? Fechou? Obrigado, irmãos. Pegou o seu? Pegou o seu? A gente pode adquirir ele por R$5. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Antes de entrar propriamente no que o autor traz para essa semana, quantos leram o primeiro capítulo? Isso. Os irmãos estão de recuperação, leiam então essa semana o primeiro capítulo, e quem está em recuperação lê o segundo capítulo para ficar igual. Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Em especial hoje eu queria assim fazer uma abertura, pensar sobre essa questão da oração. Irmãos, o que é orar? O que é oração? Qual a importância da oração? Para que orar? E eu comecei com esse texto de João, capítulo 15. O que é oração? É estar em Cristo e Cristo em você. A oração é a chave para a nossa vida. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus fez, que ele precisava, foi orar. Batismo. Jesus se batizou. Jesus precisava se batizar? Não, está muito claro para a nossa teologia que Jesus se batizou para que a gente pudesse se batizar, de aprender. Jesus evangelizou porque era a missão dele, e para dizer para a gente, evangelize. Agora, ele precisava, os anjos poderiam ter feito. Agora, irmãos, oração, Jesus precisou orar. Até Jesus precisou orar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Existe alguma coisa que Deus vai fazer que não é da vontade dele? Sim ou não? Existe alguma coisa que Deus vai fazer mesmo contra a vontade dele? Não. Deus é soberano. Ele só faz aquilo que é da vontade. Deus vai fazer alguma coisa por você só porque você quer? Sim ou não? Pode responder, irmãos. Não.
Se Deus não vai mudar a vontade dele por causa da minha e da sua oração, eu te faço uma pergunta: para que orar? Você já teve crise? Já teve? Alguém já? Eu sou o primeiro a levantar. Alguém já teve alguma crise igual o pastor nessa relação, nessa direção? Eu já tive. Senhor, se eu orar pela cura, não é loteria não, irmãos. Se der sorte de eu pedir a Deus aquilo que Ele quer, aí gol. Não, você ganha o prêmio. Para que eu vou ter uma vida poderosa de oração? Por que eu vou estudar sobre oração, se Deus só vai fazer aquilo que Ele quer e nunca vai fazer o que eu quero? Para que continuar orando, irmãos? Por que orar? Se Deus é imutável e a sua vontade é soberana. Isso não estava no livro, não. Esses são questionamentos do ser humano moderno hoje, inclusive teológico. Alguns irmãos assim, né? A gente não pode julgar a salvação de ninguém, a gente vai chamar de irmão. Que diz que o crente não precisa orar, porque Deus é soberano e Ele vai fazer somente aquilo que Ele quer. E como eu tenho aqui um objetivo de trabalhar com você os princípios básicos, fundamentais para uma vida poderosa de oração, eu quero só fechar a minha introdução com uma resposta a essa pergunta: por que eu devo orar, mesmo sabendo que Deus vai fazer a vontade dEle? Por duas razões: porque eu não sei qual é a vontade dEle e porque Jesus orou. Jesus conhecia a vontade do Pai, irmãos? Conhecia ou não? Se Jesus, que era Jesus, irmãos, o Filho de Deus, Ele é assim, ó, era assim com o cara lá de cima, como diz a Xuxa. E diziam que ela tinha um pacto com o demônio, por isso que ela não podia falar Deus, né? Aí depois que ela falou Deus um dia no programa, o pessoal tem uma... Eu até acredito que pode existir. Mas Jesus, ó, quem vê a mim vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Jesus conhecia. Bem verdade que os seus atributos muitas vezes o impediam, que ele abriu mão de conhecer tudo. Ele não sabia os dias, ele mesmo disse, sobre a vinda na humanidade, na segunda vinda. Irmãos, Jesus orou. Se tem um princípio básico para você responder essa pergunta é, porque Jesus orou. Se Ele orou, quem sou eu para não orar? Se Ele foi pastor, filho, cidadão, homem, irmão, se Ele foi discipulador, se Ele... e orou, quem sou eu para não orar? O que é orar, irmãos? O orar é se humilhar. Orar é humilhar-se. O ato de orar é um ato de humilhação. Porque o ser humano quer confiar naquilo que a gente pode fazer. A gente acha que confia. Existem algumas coisas, irmãos, que realmente não precisam de oração. Deus deu inteligência ao ser humano. Senhor, eu comprei essa casa. Eu pinto ela de branco ou de rosa? Não é isso que eu estou querendo dizer. Não viva sem orar. Não ore sem viver. Não ore para viver. Orar é um ato de humilhação. Se humilhe. Geralmente as pessoas mais prepotentes que você conheceu na vida são pessoas que não desenvolviam uma vida de oração. Porque aquele que não sabe o que fazer ou tem medo do amanhã, dobra o seu joelho e fala assim: Deus, em nome de Jesus, me ajuda. A gente não quer pedir ajuda. Nós somos bons demais, irmão. Nós somos experts em tudo. A gente sai fazendo aí sim as coisas e depois ainda vem colocar a culpa em Deus. Na minha célula ontem, as pessoas falaram sobre isso. Depois a gente ainda bota a culpa em Deus. A gente mete o pé pelas mãos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse emprego. Você orou? Você orou? Não orou. Ou você orou, pediu a Deus, Deus não respondeu, não era aquilo, você entra e depois fala assim: Senhor, me livra desse emprego. Eu não aguento isso. Sabe,
Como desenvolver uma vida poderosa de oração? Eu queria trabalhar na introdução dessa série de mensagens, a importância da oração. Você não conhece a vontade de Deus, por isso ore. Segundo, Jesus orou. Jesus orou. E o segundo assunto da nossa introdução só irmãos, uma vida poderosa de oração é para quem? Esse tema, eu gosto dessa expressão, como desenvolver, o livro poderia ser assim, como desenvolver uma vida de oração. Poderia ou não poderia? Como orar, podia ser outro. Como desenvolver oração. Mas o texto do autor é fantástico. Como desenvolver uma vida poderosa. Você sabe por que a gente, vou falar aqui bem claro, bem claro. E aí irmãos, entre estatuto e Bíblia, é Bíblia. Você sabe por que a gente vota muito? Que a gente ora pouco. Se eu soubesse a vontade de Deus, eu não precisava votar para saber quem concorda ou não concorda. Quem é a favor ou não é a favor. Como a gente não ora, a gente não sabe o que Deus quer que a gente faça. E aí a gente vai lá a voz do povo, nem sempre. Uma bonita frase. E se nós queremos, como igreja, experimentar alguns momentos de oração, é lindo. Eu lembro do nosso pastor de Velho Testamento, pastor Álvaro Trindade. Ele estava no gabinete dele quando bateram a porta. Pastor, quero falar com o senhor. Uma menina de 6 anos de idade. Você acredita que Deus fala com uma criança, querido? Pastor, tudo bem? Eu estava orando hoje e Deus falou para a nossa igreja comprar aquele terreno. O que nós faríamos, irmãos? Ele, pastor, parou, orou. Deus, é o Senhor falando. Entrou no profundo momento de oração com Deus, levou para a liderança da igreja. Aquela igreja começou a orar. E aquela igreja foi encontrando maneiras de discernir a vontade de Deus. E sabe qual foi o final da história? Eles compraram o terreno. O que Deus falou. Uma vida poderosa de oração nos tira do ostracismo da nossa vida espiritual. E para isso, nessa primeira semana, o autor vai nos ajudar a entender 3 fundamentos básicos de uma vida poderosa de oração. Abre a sua... Eu vou brincar aqui, tá, irmão? Porque Bíblia é um compêndio de livros, tá? Abre a sua Bíblia aí na página 25 do livro. Só uma brincadeira, né? Livro sagrado. Abre o livro, página 25. O primeiro fundamento de uma vida poderosa de oração. Vamos ler o que está embaixo aí? Você precisa... Vamos ler? 1, 2, 3 e... Ah não, irmãos, está muito fraco, está muito triste. Vamos lá, bem bonito. Primeiro fundamento, oração não pode ser um princípio legalista. O que é oração, João, para a gente hoje? João 15. Está em mim e eu estou em vós. Ele quer que a gente esteja com ele. Antes dos discípulos ouvirem, portanto, ir de fazer discípulos, eles ouviram assim, ó, vem caminhar conosco, vem caminhar comigo. E aí tem o exemplo, né, de Marta e Maria, que o autor vai trazer. Irmãos, qual a melhor hora para orar? Não responde não, que é uma pegadinha. Qual a melhor hora para orar? De madrugada. Quem gosta de orar, que acha que é melhor, agora pode responder. Quem acha que a melhor hora para orar é de madrugada, levanta a mão. Isso. Quem acha que a melhor hora para orar é de manhã, levanta a mão. Pela manhã. Quem acha que a melhor hora para orar é de tarde, levanta a mão. Poxa, irmão, não tem ninguém orando de tarde. Hora de tarde, Maria. Isso. Quem acha que a melhor hora para orar é à noite? À noite. Muito bem. Ora, 24 horas. Isso aí, direto. Muito bem, irmão. Eu quero dar uma notícia para você. Que
Eu não vou ficar lendo o livro aqui. Ler o livro, você já leu, irmão. Eu quero trazer algumas aplicações do que Deus coloca no meu coração sobre isso. Eu não posso discordar do autor aqui, senão eu não mandava você ler o livro. Mas eu quero fazer algumas colocações. Quem já ouviu que de madrugada é melhor, né? Porque a fila é menor. Irmãos, qual o melhor horário para orar? É o horário de qualidade da sua vida. Sabe qual é a melhor hora para você investir tempo em Deus? A hora que você estiver mais disponível. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não oro de manhã. Porque se eu levantar 6 horas da manhã para orar, 6:05 eu estou dormindo. Porque o texto tal, Davi, a experiência de Davi é a experiência de Davi, a sua é outra. Porque pela manhã, irmãos, eu aprendi uma coisa com esse livro. Ofereça o seu melhor para Deus. E de manhã, para você, eu trabalho assim, entre aspas, né? Eu fiz faculdade de educação física, entrei em 2001. E eu já treinava, era o meu último trabalho, né, no futebol, na época de juniores, os 3 últimos anos, de 17 anos para cá, a minha vida funciona de 2 horas da tarde até 1 hora da manhã. Desde os 17 anos, 18 anos, quando eu comecei a treinar à tarde. Não, juvenil já eu treinava à tarde. 17 anos. 2 horas, saía dali e ia para a escola. Fui para a educação física, fui fazer faculdade. Que horas que eu entrava? 1 hora da tarde. Que horas que eu saía da faculdade? 5:30, 6 horas. Que horas que eu ia para o trabalho, para o estágio, para a academia, corre para um lado, corre para o outro, chegava em casa que horas? 11 horas da noite, meia-noite. Que horas que eu ia fazer o trabalho para entregar no outro dia? 1 hora da manhã. O meu organismo funciona muito melhor nesse horário. E aí eu quero pegar alguns textos, às vezes eu vejo algumas mensagens sobre isso. Eu me sinto assim, eu me sentia tão oprimido, porque eu não consegui oferecer um tempo de qualidade para Deus. Não saia de casa sem orar. Irmãos, oração não é jogo do bicho. Se você não orar, não dá azar. Irmãos, aqui, você precisa ver o tempo de oração diária como um relacionamento com Deus, e não como um dever ou uma disciplina legalista. Saiu de casa atrasado, não orou, bateu de carro, Senhor, me perdoa, porque eu não orei. Bati de carro porque eu não orei. Não importa se você estava 120, se você avançou o sinal, estava 105, se o outro lá não sabe o que é ele. Mas é porque você não orou. Irmãos, oração não é jogo do bicho, não é jogo do azar. E eu queria aplicar isso para a sua vida. Oração é relacionamento. Tem aqui os juniores e os adolescentes. Eu gosto muito de falar sobre oração para eles nesse dia. Como que você fala com Deus? O que é falar com Deus, irmão? O que é orar? O que é oração, pela expressão? É uma conversa, é um relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Vou fazer aqui uma brincadeira para ver como que a gente ora. Tudo bem, Ivan? Foi tudo bem no trabalho hoje, Ivan? Ivan, a família tá boa, Ivan? Ivan, queria dizer uma coisa para você, Ivan. Você é uma benção. Sei que você é tricolor, Ivan, mas você é uma benção, Ivan. Ivan, o Bradesco é uma benção, Ivan. Ivan, não é chato conversar comigo, alguém toda hora? É assim que a gente ora, porque nós somos legalistas. Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado. Pai, 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 Senhor, Senhor, Senhor. Meu Pai querido, a Deus Altíssimo, a Deus Altíssimo. Gesiel, tudo bem, Gesiel? E aí, Gesiel? E aí, Gesiel? E aí, Gesiel? Irmãos, a oração não é uma disciplina legalista. A oração é um bate-papo com Deus. Então você que é jovem adolescente, chame Deus para surfar com você, para andar de skate com você, para sentar na cama com você e converse com Deus. Oração não é um monólogo, oração é um relacionamento que não pode ser legalista. Em que se eu orei, deu tudo certo. Não orei, deu tudo errado. Irmãos, relacione-se com Deus através da oração. As pessoas dizem assim: quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você ora, está errado? Não. Mas quando você ora, Deus também fala com você. Porque oração é um bate-papo. Desenvolva uma vida poderosa de oração. Princípios básicos. Não faça
da sua vida de oração uma disciplina legalista. Não estabeleça limites que você não possa cumprir. A partir de agora, eu vou acordar 5 horas da manhã e eu vou orar. Aí você começa 1 dia, 2 dias, 3, 4. No quinto você não aguenta mais. Eu não consigo. Eu não consigo. Uma vida poderosa de oração faz uma igreja ser poderosa. Segundo lugar, página 27. Segundo fundamento de uma vida poderosa de oração. E aí agora que pega para o nosso lado agora. Agora pega, irmãos. Agora ele belisca a gente. Vamos lá, vamos ler o que está aí na página 27. Segundo fundamento de uma vida poderosa de oração. Você em oração ininterrupta. Alguns anos atrás, batista tradicional não podia orar no monte, que era coisa de pentecostal. Eu já tive a triste experiência de, em alguns lugares, ter que esconder da igreja que eu orava no monte, porque isso escandalizava alguns irmãos. Quero dizer uma coisa para os irmãos: o seu pastor gosta muito de orar no monte. Gosto. É melhor do que o seu quarto de oração? Não. O Deus do monte é o Deus que está lá no quarto da sua sala, no seu quarto? É. Mas lá no monte, tem ninguém batendo na porta. No monte ou no lugar, independente de qual for, para você aplicar esse princípio aqui, eu queria desafiar você a uma coisa. Os militares, né, eu sei assim do exército, pela experiência do meu pai, e depois estudando sobre vida diária no ministério pastoral, existe o quadro de tempo de serviço, quadro de horários. O militar, ele é rigoroso com o horário. E eu tento ter a minha semana toda dividida com alguns horários. Você viu que eu disse que eu tento. Por exemplo, dificilmente aqui eu atendi alguém aqui quarta-feira. Só emergência. Por quê, irmãos? Quarta-feira eu separei para estudo e oração. Quarta-feira. E hoje de manhã não consegui. Por quê? Reunião com a ordem dos pastores. Marcaram logo na quarta-feira. E a gente tem uma facilidade de negociar isso. Se você estiver numa reunião, você está agendado lá, reunião, 3 horas da tarde, terça-feira. Aí o Bruninho te chama para ir lá comer no Musselim. Você vai falar o quê? Ô Bruninho, não tem como outro horário não? Eu tenho uma reunião terça-feira, 3 horas da tarde. Agora na sua agenda está assim: sábado de manhã, orar. Aí eu ligo para você. Querido, vamos jogar bola? Se fosse reunião, você diria o quê? Eu não posso porque eu tenho um compromisso. Mas e se for oração? Você diz assim: beleza, eu oro depois. A gente negocia. E aqui futebol, maquiagem, shopping, televisão. Foi o John Piper, né, que falou que o Facebook e o Twitter, eles vão ser uma grande desculpa para o pessoal chegar no céu e disse que não poderia desenvolver uma vida poderosa de oração, que estava ocupado demais no Facebook. Uma grande desculpa para a gente. Querido, não tem jeito, tem que investir tempo. E tempo de qualidade. Comece com os outros. Teologia da oração, irmãos. Quem quer, aqui não está no livro não, tá? Mas como desenvolver uma vida poderosa de oração? Eu estou perseguindo isso há 10 anos. E um dia eu vou desenvolver uma vida poderosa de oração. Espero que esse ano ainda. Você quer desenvolver uma vida poderosa de oração? Convide alguém para começar a orar com você. Não tenta sozinho não. Porque você tem um inimigo forte demais. O diabo não quer. Eu e Gesiel, Carol, minha irmã conhece bem. Nós temos um missionário que se formou com a gente, né? Está na Coreia do Sul agora. Estava num país fechado e teve que
fugir, está chegando em dezembro, eu espero poder apresentá-lo para os irmãos. Ele ficava assim, né? Ele falava, varão, me liga, me acorda, eu quero orar. E eu ria demais. O Mike é uma benção. Ele me liga, a gente fazia compromisso de oração. Irmãos, convide alguém para orar. Ó, eu recebo convite para festa, para futebol, para aniversário, para um monte de coisa. Qual foi o último convite que você recebeu de alguém e falou assim, vamos orar comigo? Vamos orar comigo? Comece a caminhar com pessoas que estão sempre orando. E aí você vai começar a separar tempo para a sua vida. O texto, o porquê, a teologia, falar sobre oração, irmão, o que eu vou dizer de diferente para oração? Os irmãos aqui experimentados na vida de fé poderiam dar aulas aqui, pastores. O que eu poderia dizer? Eu quero só trazer alguns recursos práticos. Pegue o seu quadro, a sua semana, segunda-feira, ir no médico, terça-feira, dar aula, quarta-feira, academia, quinta-feira de uma oração. E não negocie. Ligou, é a hora da oração? Você pode ir lá? Agora eu não posso. Por quê? Eu tenho um compromisso. Você vai fazer o quê? Eu vou orar. E não negocie, irmão. E não negocie. Nós, ministério pastoral, é uma luta muito grande, porque a gente vive em observação. Se o pastor ficar, eu tenho esse grande sonho de desenvolver o ministério de oração. E o meu alvo, irmãos, é conseguir um dia dedicar horas, afinco na presença do Senhor. E depois dessa semana, conseguir separar um dia inteiro. Estou começando pelo primeiro dia, quarta-feira. E é complicado, já tem o culto à noite. Quarta-feira. E depois conseguir, daquela semana, já separei um dia da semana, separar uma semana de um mês. Já pensou, querido? Você já pensou? 30 dias, um mês, 4 semanas. Essa semana é só para oração. Pastor, onde é que está? Está orando. Pô, que benção. Pastor, onde é que está? Está orando. Ele não faz nada na vida, não? Ele não vai trabalhar, não? E depois, irmãos, quem sabe um dia separar um mês de um ano para oração. Quem sabe um dia separar um ano da tua vida para estar só com o Senhor. A teologia ocidental, ela é muito diferente da oriental. E os orientais têm uma facilidade muito grande de desenvolver a vida poderosa de oração por causa de um fator, meditação. Não estou estimulando você aqui a sair daqui para fazer, não. Mas eles são diferentes nessa área. E, para fechar, eu queria só falar sobre os fundamentos. Vai para a página 38. Eu queria falar sobre a dieta balanceada da oração. E isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Uma vida, vamos ler todos juntos? Página 38, de baixo aí, 1, 2, 3 e... Uma vida... Do lado aí, ó, na outra página, tem os 5 tipos de oração. Número 1, louvor, ação de graças e adoração. Louvor. Segunda, confissão e arrependimento. Terceira, petição e súplica. Quarta, intercessão. Quinta, meditação. Grava isso, querido. Mas não faz disso um legalismo, não. Eu creio que eu sirvo um Deus que está em movimento. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se movia. Então, no reino de Deus, irmãos, a sua experiência pode ser totalmente diferente da minha. Porque o nosso Deus, ele se manifesta às vezes diferente em você e em mim. Então, eu não gosto muito de alguns rituais, aquilo que se mantém sempre, a mesma coisa, sempre. Porque parece que a gente não serve um Deus que está em movimento. Deus é criativo, olha para a natureza. E às vezes a gente olha para os cultos, é a mesma coisa, 30 anos ali. E o pastor entra, os irmãos entram e sentam, aí toca a música, levanta. Eu não aguento isso, irmãos, porque o Deus que eu sirvo, ele está em movimento.
Com equilíbrio, a gente experimenta esse poder do Espírito Santo. Com equilíbrio. Se tem uma coisa que eu não gosto é de formatação. Formatar as pessoas. Então você precisa começar. Irmãos, tem dia que você está tão desesperado que você não vai nem lembrar de louvar a Deus mesmo, não. Está desesperado. Primeiro você tem que louvar, depois tem que confessar, depois tem que pedir. Isso é o terceiro, hein? Fica com o filho no hospital, enfermo, doente. De domingo para segunda-feira, eu literalmente passei uma madrugada em oração. A Bruna, com a crise de gastroenterite dela, as dores vinham e ela começava a gritar, e se joga no chão, papai, mamãe, ajuda. A única coisa que eu queria é estar em pé. E ela vinha, papai, ela falava, ora para mim, ora para mim, ora para mim. E me abraçava assim e eu orava com ela. Eu fiz um propósito com Deus. Todas as crises dela eu passei de joelhos. E não pense você que eu estava lá, te louvarei, Senhor, tira essa cura, essa dor. Eu estava pedindo. Porque a gente só sabe pedir, é verdade. Tem hora que a gente só tem que pedir mesmo. A gente não pode fazer, aí é o problema. Por isso que eu amei o que o autor disse, irmãos, dieta balanceada. Agora, hoje, falei, Bruna, melhorou? Melhorou. Papai, melhorei, tomei o remédio, melhorei. Falei, Jesus curou você. Vamos agradecer. Ela deu a mãozinha e nós agradecemos a Deus. Dieta balanceada. Mas eu queria chamar a atenção para um tipo de oração. E eu já falei isso com os irmãos aqui na vigília, no culto de quarta-feira. Aí o pastor vai repetir o que ele já disse. Com certeza, irmão. Eu vou repetir várias vezes. Um dia a gente vai chegar àquele nível de um pastor que pregou a mesma mensagem, né? Um mês. Aí o povo começou a reclamar. O pastor está pregando. Até que os diáconos reuniram, pastor, você está pregando a mesma mensagem o mês inteiro. E eu vou continuar. Enquanto a igreja não viver essa palavra, eu não troco. Primeiro vive essa palavra, depois eu mudo. E eu fiquei olhando. Irmãos, confissão e arrependimento. Se você entrar pelas portas do louvor, você vai entrar com ações de graça. Quando você entrar pelas portas do louvor com ação de graça, na presença de Deus, você vai encontrar um Deus santo. E quando você está diante da santidade de Deus, eu só tenho uma coisa a dizer: ai de mim. Ai de mim. Essa é uma oração que a igreja esqueceu. A igreja não está lá não, nós, pastor Maurício, as igrejas. Confissão. Vou repetir o que eu já disse aqui. Oração de muitos crentes. Senhor, muito obrigado pela vida da nossa igreja, muito obrigado pelo missão, muito obrigado por isso aqui, abençoa, meu pai, minha mãe, meu pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Aí chama a pessoa para orar domingo de novo. Senhor, abençoa, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pessoas que desenvolvem uma vida poderosa de oração entendem que pecado tem nome, que pecado precisa ser confessado. Você quer desenvolver uma vida poderosa de oração? Retire da sua vida, através da confissão, aquilo que te impede de orar, pecado. Você quer desenvolver uma vida poderosa de oração? Larga o pecado, abandone o pecado, porque o pecado te envergonha diante de Deus. Você tem vergonha de orar. Se você não tem vergonha de orar, provavelmente tem que repensar a sua salvação. Será que você foi salvo? Peca e peca. Senhor, me perdoa aí, porque eu pequei e vamos tudo assim. Não. O crente não é aquele cara que não peca. O crente é aquele que chora quando peca. Confesse os seus pecados a Deus. Eu queria fechar nessa noite com você, falando sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. Elimine aquilo que te separa de Deus. Vai ler Isaías capítulo 1.
Os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Como que eu quero desenvolver uma vida poderosa de oração se eu estou arraigado, abraçado, abrasado com pecado? Não tem jeito. O pecado mata, irmãos, inclusive a vida de oração. Enquanto eu andava no pecado, eu não lembro, eu não tenho cena nenhuma minha orando, a não ser nas crises. Senhor, se tu me tirar dessa situação, eu paro. Qual foi o bêbado que nunca fez essa oração? Senhor, se eu não tiver um coma alcoólico, eu nunca mais eu bebo. Senhor, eu vou voltar para o Senhor Jesus hoje, se eu chegar em casa. Isso não é oração, irmãos. Isso é banalizar a graça de Deus. Como está a vida de poderosa de oração? O dia que está lá, irmãos, o dia que a nossa igreja, o dia que o pastor, o ministério pastoral dessa igreja, os líderes dessa igreja, forem líderes de oração, irmãos, vai ser um avivamento, vai ser conversão atrás de conversão, crescimento, expansão do reino de Deus. Vai ser tremendo. Agora, dá trabalho. Eu tive muita dificuldade de acreditar nessa frase que eu ouvi de um professor de seminário, pastor Renato Maia, pastor de Novo Testamento, que fez a oração de posição de mãos na minha ordenação, no meu concílio. A salvação é pela graça, irmãos. O poder espiritual a gente conquista pela graça. Ore e ore. Eu queria que você orasse nesse momento, pedindo a Deus para que você desenvolvesse uma vida poderosa de oração. Esse livro, ele não é a Bíblia, então ele não tem poder o que a Bíblia tem. Esse livro tem princípios bíblicos, então ele pode agir na sua vida. Os princípios bíblicos, não esse livro. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida de oração é a sua postura. É a sua postura. Se tem algo que eu preciso aprender aos irmãos aqui, a dizer não. Preciso aprender a dizer não. Pastor, o senhor pode me visitar? Meu coração já dispara quando é quarta-feira. Eu estou precisando conversar, fico desesperado. Pô, irmão, eu tenho um compromisso. Aí a pessoa, mas pastor, não dá para esperar? Eu preciso aprender a dizer não dá para esperar. Deus não pode esperar. Nós precisamos assumir um compromisso inegociável com Deus, de oração. E Deus vai revolucionar essa igreja. Deus vai revolucionar a sua vida. Os irmãos não sabem como é difícil pregar sobre oração, sobre fé, sobre santidade, sobre casamento. Você não tem noção de como é difícil. Eu tenho muito medo do farisaísmo. O que marcava o farisaísmo? Pessoas que cobravam os outros aquilo que eles não faziam. Então, essa série de mensagens é impossível você achar que não é no nível da cobrança, da acusação. Eu me sinto desafiado. Desafiado. Em 2013, nós chamamos do ano da oração. E a gente negocia, manter as nossas vigílias com regularidade. Tão difícil, porque o calendário da igreja é tão lotado de atividade, mas é tanta coisa para fazer, que a oração vai ficando. Depois a gente ora, né? Um desafio pessoal. Eu queria que você pudesse, nesse momento, se colocar de joelhos no seu lugar e você fizesse a sua oração com Deus para terminar esse culto. Hoje à noite a cantina ela é dos jovens, lá embaixo, para ajudar no retiro deles. Ore a Deus.
Vou pedir à irmã Fernanda que viesse ao microfone e ela vai orar por esse desafio nosso, por essa série de mensagens, que essa série de mensagens, através dos princípios bíblicos, a palavra de Deus pudesse mover o nosso coração diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos, Pai, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a colocar, Senhor, em prática o que o Senhor vem nos ensinar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, falhos, Senhor. Somos humanos, Pai. Precisamos do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos ajude a viver cada dia, meu Deus. Cada dia na Tua presença. Nos ensina, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Senhor, assim como o ar, Senhor, que nós não sabemos de onde vem, mas necessitamos dele para viver, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu apoio, Senhor. Nos ajuda, Senhor, dando força para virmos aos cultos, a aprender mais, a vivermos uma vida, Senhor, na Tua presença, do de manhã até nos deitar, Senhor, firmes na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a amar, Senhor. A amar mais. Precisamos amar, Senhor. Senhor, nos capacita, Senhor, a orar. Senhor, nós sabemos que Tu sabes o quanto é difícil, Senhor, orar. Senhor, orar, Senhor, de coração, de alma aberta. Reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada, Senhor. Precisamos de Ti, meu Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor. Alimenta-nos, ó Deus. Fala conosco, Senhor. Dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, abençoa cada pessoa aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar na Tua presença, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento, Senhor. E que essas palestras sejam, Senhor, formas de alcançar uma vida realmente vitoriosa, poderosa de oração na nossa vida, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para fechar, quero que você, nesse momento, não pode ser o seu esposo, não pode ser a sua esposa, não pode ser o seu filho, nem a sua filha. Você vai arrumar agora aqui, quem está aqui. Um companheiro, eu vou orar pelo João, tá, João? Você está lá em cima e o João vai orar por mim. Essa semana inteira eu vou orar pelo João. Você vai escolher agora aí, ó. E quem você escolher, você vai escolher uma pessoa e você vai orar essa semana toda, de quarta lá, por tudo que você quiser, mas você vai orar por essa pessoa. Mas você vai orar pelo quê? Eu vou orar pelo João, para nascer cabelo no João. Não, eu vou orar para quê? Para que ele tenha uma vida poderosa. Ora por mim, João, nesse sentido. Eu vou orar, Senhor, que o João tenha uma vida poderosa de oração. Vamos fazer assim?